Existe um alimento que faz parte da rotina diária de praticamente toda a população mundial, mas que poucos homens sabem que pode estar relacionado a problemas sérios de saúde prostática. Não estamos falando de nenhum vilão óbvio da alimentação moderna, mas sim de algo tão comum, tão presente no dia a dia, que passa completamente despercebido. É exatamente essa naturalidade que torna a situação ainda mais preocupante. E antes que você imagine refrigerantes, frituras ou fast food, prepare-se para uma surpresa. O alimento em questão é considerado por muitos como base da alimentação saudável. A próstata, essa pequena glândula do tamanho de uma noz, localizada logo abaixo da bexiga, é extremamente sensível a mudanças no ambiente hormonal e inflamatório do corpo masculino. O que muitos homens desconhecem é que determinados alimentos podem criar um ambiente propício para o crescimento anormal dessa glândula, levando a condições que vão desde o desconforto urinário até problemas mais graves. E o mais intrigante, os homens que mantêm a próstata saudável ao longo dos anos parecem ter um denominador comum em seus hábitos alimentares. E esse padrão envolve algo que a maioria das pessoas jamais suspeitaria. Estamos falando dos laticínios. Sim, aquele leite do café da manhã, o queijo do sanduíche, o iogurte considerado saudável, a manteiga, o requeijão, o creme de leite e todos os derivados do leite que foram elevados ao status de alimentos essenciais pela indústria alimentícia e por décadas de marketing nutricional. Esse é o alimento que 95% dos homens consomem diariamente sem imaginar sua possível conexão com problemas prostáticos, enquanto aqueles com próstata saudável tendem a evitá-lo ou consumi-lo em quantidades mínimas. Pesquisas recentes revelam que a inflamação crônica de baixo grau é um dos principais fatores por trás dos distúrbios prostáticos. Quando o corpo está constantemente inflamado, a próstata responde aumentando de tamanho, comprimindo a uretra e causando aqueles sintomas que tanto afetam a qualidade de vida. Necessidade urgente de urinar, acordar várias vezes à noite para ir ao banheiro, jato urinário fraco e sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Mas o que poucos percebem é que essa inflamação pode estar sendo alimentada diariamente pelos laticínios que parecem tão inofensivos na geladeira. Os laticínios estão tão integrados à cultura alimentar moderna que retirá-los da dieta pode parecer quase impossível para muitas pessoas. Eles estão presentes no café da manhã, no almoço, no jantar e até mesmo nos lanches intermediários. São baratos, acessíveis, versáteis e, para piorar, muitas vezes são vendidos como algo que faz parte de uma alimentação normal, equilibrada e essencial para os ossos. A indústria alimentícia construiu um império ao redor deles, e questionar seu consumo pode soar quase como heresia nutricional. Afinal, não nos disseram a vida inteira que precisamos de leite para ter ossos fortes? Estudos populacionais mostram diferenças marcantes nas taxas de problemas prostáticos entre diferentes culturas e regiões do mundo. Em países asiáticos, onde tradicionalmente o consumo de laticínios era mínimo ou inexistente, os índices de hiperplasia prostática benigna e outras condições relacionadas são substancialmente mais baixos. Inicialmente, cientistas atribuíram essas diferenças a fatores genéticos, mas quando homens dessas regiões migram para países ocidentais e adotam os hábitos alimentares locais, incluindo o consumo regular de laticínios, suas taxas de problemas prostáticos aumentam dramaticamente em poucas gerações. Essa mudança não pode ser explicada pela genética, apenas pelo ambiente e pela alimentação. A conexão entre laticínios e a saúde prostática está relacionada a diversos mecanismos biológicos complexos. Primeiro, há a questão do equilíbrio hormonal. O leite de vaca contém naturalmente hormônios e fatores de crescimento, incluindo o IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina, que são projetados pela natureza para fazer um bezerro crescer rapidamente. Quando humanos adultos consomem esses hormônios regularmente, eles podem alterar os níveis de hormônios sexuais, particularmente o estrogênio e seus metabólitos, que em excesso podem estimular o crescimento anormal do tecido prostático. Além disso, existe o fator inflamatório.
Componentes como a caseína e a lactose são conhecidos por promover a liberação de citocinas pró-inflamatórias em muitas pessoas, moléculas que desencadeiam e mantêm processos inflamatórios no organismo. Outro aspecto fascinante é como os laticínios afetam o ambiente intestinal. A microbiota intestinal, aquele universo de trilhões de bactérias que habitam nosso sistema digestivo, desempenha um papel fundamental na saúde prostática. Quando consumimos regularmente laticínios, especialmente se há algum grau de intolerância à lactose ou sensibilidade à caseína, alteramos a composição dessa microbiota, favorecendo o crescimento de bactérias que produzem metabólitos inflamatórios. Esses metabólitos entram na corrente sanguínea e podem alcançar a próstata, contribuindo para a sua inflamação. É interessante notar que aproximadamente 65% da população mundial tem algum grau de intolerância à lactose após a infância, o que torna o consumo de laticínios potencialmente problemático para a maioria dos homens. Os homens que conseguem manter a próstata saudável, mesmo após os 50, 60 ou 70 anos, geralmente compartilham alguns padrões alimentares interessantes. Eles tendem a consumir mais alimentos anti-inflamatórios naturais, como vegetais crucíferos, tomates ricos em licopeno, peixes ricos em ômega 3 e, curiosamente, consomem muito menos laticínios. Não necessariamente por uma escolha consciente relacionada à saúde prostática, mas muitas vezes por preferências culturais, intolerâncias alimentares identificadas ao longo da vida ou simplesmente por terem desenvolvido um paladar diferente. Alguns desses homens substituíram os laticínios por alternativas vegetais há décadas, muito antes de isso se tornar uma tendência. O mais perturbador é que os laticínios frequentemente são consumidos em versões ainda mais prejudiciais à saúde. A forma processada, com queijos ultraprocessados, leites com aditivos e iogurtes carregados de açúcar, é particularmente problemática porque, além de manter as características inflamatórias originais, adiciona outros ingredientes que potencializam o dano: conservantes, aditivos químicos, gorduras saturadas em excesso e açúcares refinados que criam uma tempestade perfeita para a inflamação sistêmica. É como adicionar combustível a um incêndio que já está ardendo. Um único copo de leite no café da manhã, queijo no almoço e um iogurte à noite podem representar uma exposição inflamatória constante ao longo de todo o dia. Médicos especialistas em saúde prostática começam a recomendar cada vez mais mudanças dietéticas como primeira linha de intervenção antes de partir para medicamentos. Eles observam que quando homens com sintomas iniciais de problemas prostáticos fazem ajustes estratégicos na alimentação, particularmente reduzindo drasticamente ou eliminando laticínios, frequentemente experimentam melhorias significativas em poucas semanas. O fluxo urinário melhora, a frequência de idas ao banheiro diminui e a qualidade do sono noturno é restaurada. Alguns urologistas relatam casos em que pacientes que já estavam considerando cirurgia conseguiram reverter o quadro apenas com mudanças alimentares, sendo a exclusão de laticínios a modificação mais impactante. A resistência em abandonar os laticínios é compreensível e profundamente enraizada. Eles estão associados a memórias afetivas, tradições familiares e hábitos profundamente incorporados desde a infância. O leite com chocolate da escola, o queijo da pizza de domingo, o sorvete das celebrações. Além disso, sua eliminação requer planejamento, criatividade culinária e disposição para experimentar alternativas. Mas os homens que fazem essa transição frequentemente relatam não apenas melhorias na saúde prostática, mas também em outros aspectos: mais energia, melhor digestão, redução de problemas de pele como acne, melhor controle de peso, redução de dores articulares, menos congestão nasal crônica e melhora na saúde cardiovascular. É importante entender que não se trata de demonizar os laticínios como se fossem os responsáveis absolutos por todos os problemas prostáticos. A saúde é sempre multifatorial, envolvendo genética, estilo de vida geral, níveis de estresse, atividade física e diversos outros fatores. No entanto, quando os laticínios aparecem consistentemente como denominador comum nos estudos sobre saúde prostática,
quando sua redução produz benefícios mensuráveis e quando os dados populacionais mostram correlações claras entre consumo elevado de laticínios e aumento de problemas prostáticos, ignorar essa informação seria imprudente. Estudos como o Health Professionals Follow-up Study, que acompanhou milhares de homens por décadas, identificaram uma associação entre alto consumo de laticínios e maior risco de problemas prostáticos. A questão geracional também é reveladora. Homens mais velhos que cresceram em uma época em que o leite vinha direto da fazenda e os laticínios eram consumidos de forma diferente ou em menor quantidade, apresentam perfis prostáticos distintos das gerações mais jovens que foram expostas desde cedo às versões modernas, pasteurizadas, homogeneizadas e carregadas de hormônios adicionais dados às vacas para aumentar a produção de leite. Isso sugere que a duração e a intensidade da exposição ao longo da vida podem ser fatores determinantes e que nunca é tarde demais para fazer mudanças benéficas. Curiosamente, mulheres também são afetadas negativamente pelos laticínios, embora de maneiras diferentes. Eles estão associados a desequilíbrios hormonais, problemas de fertilidade, endometriose, síndrome dos ovários policísticos, sintomas de menopausa mais intensos e maior risco de certas condições ginecológicas. Isso reforça a ideia de que os efeitos dos laticínios no sistema endócrino e inflamatório não são específicos de gênero, mas sim sistêmicos e abrangentes. A carga hormonal presente no leite afeta todo o sistema reprodutivo humano, independentemente do sexo. A transparência nas informações sobre como os laticínios afetam nossa saúde ainda é limitada. Há interesses econômicos gigantescos envolvidos na produção e comercialização destes produtos, e questionar seu papel na dieta moderna pode gerar resistência não apenas de consumidores, mas de toda uma cadeia produtiva que movimenta bilhões anualmente. No entanto, cada vez mais profissionais de saúde estão priorizando o bem-estar dos pacientes sobre convenções estabelecidas e recomendando reduções ou eliminações de laticínios baseadas em evidências científicas sólidas. A pergunta provocativa que alguns médicos fazem é: por que humanos seriam a única espécie que continua consumindo leite após o desmame? E pior, leite de outra espécie? Para os homens que estão lendo isso e se perguntando se já apresentam algum sinal de comprometimento prostático, alguns sintomas merecem atenção. Dificuldade para iniciar a micção, sensação de que a bexiga não esvazia completamente, necessidade de urinar mais de 2 vezes durante a noite, jato urinário fraco ou interrompido, gotejamento após urinar e desconforto na região pélvica. Se algum desses sintomas soa familiar, pode ser o momento de reavaliar não apenas os laticínios, mas toda a abordagem nutricional e buscar orientação médica especializada para um check-up prostático adequado. Um experimento simples seria eliminar completamente os laticínios por 30 dias e observar se há mudanças nos sintomas urinários e na qualidade de vida geral. As alternativas aos laticínios são hoje mais abundantes e saborosas do que nunca. Leites vegetais de amêndoa, aveia, coco, castanha de caju, arroz e soja oferecem opções para cada preferência de sabor. Queijos vegetais feitos de castanhas fermentadas surpreendem pelo sabor e textura. Iogurtes de coco e outras bases vegetais fornecem probióticos sem os componentes inflamatórios dos laticínios. Manteigas de origem vegetal substituem perfeitamente as de origem animal. A transição pode parecer desafiadora inicialmente, mas muitos homens descobrem que após algumas semanas, o desejo pelos laticínios diminui naturalmente, e os benefícios à saúde tornam-se tão evidentes que a mudança se torna permanente e prazerosa.